Olá a todos, meu nome é Gabriela e eu vou apresentar o trabalho intitulado Perfil Metabólicos de Ovelha White Dorper suplementados com ionóforo antes e após a gestação. Esse foi um trabalho realizado no ano de 2020, sob a orientação da professora e doutora Thais Helena Constantino Patel. Bom, com a crescente evolução do rebanho ovino no país, é necessário maximizar a sua produção. E para isso, a gente precisa minimizar os entraves que interferem de forma negativa na produção do animal, através do conhecimento das fases do ciclo reprodutivo de cada espécie. No caso dos ruminantes, que foi a espécie estudada, um período crítico onde ocorrem muitas alterações hormonais e metabólicas é o período de transição, que ocorre entre o pré e o pós-parto, que é onde a fêmea deixa de ser gestante e passa a ser lactante. Durante essa fase, o animal reduz a ingestão de alimento e, consequentemente, de matéria seca, levando ao balanço energético negativo, porque ele não consegue suprir através da sua alimentação a demanda energética. Assim, é realizada a mobilização de tecido adiposo, que gera a formação de corpos cetônicos, para que então ele consiga usar essa energia que estava armazenada em seu corpo. Para reduzir as perdas que ocorrem nesse período, é necessária a adoção de medidas preventivas no manejo nutricional. Uma das medidas é a utilização dos ionóforos, grupo no qual a monenzina sódica se inclui. Esse aditivo tem uma ação no rumen, onde ele ajuda no crescimento de bactérias proteolíticas e na degradação de proteínas. Sabendo-se disso, o objetivo desse trabalho foi avaliar se ovelhas suplementadas com monenzina sódica na dieta apresentam melhores índices metabólicos no período de transição. Enquanto a metodologia do trabalho. Esse foi um estudo realizado na Fazenda Escola da Universidade Estadual do Norte do Paraná, localizada na cidade de Bandeirantes, no estado do Paraná. E ele contou com 48 matrizes, que foram divididas em dois grupos. O G1, que contou com 24 animais, que foi o grupo que recebeu o tratamento da monenzina na sua dieta, e o G2, com 24 animais também, mas esse foi o grupo controle, ele não recebeu nenhum aditivo na dieta. Além disso, as observações clínicas dos animais começaram 60 dias antes do parto e o oferecimento da monenzina sódica na dieta 15 dias antes do parto. Para análise do perfil metabólico, foi realizada a coleta de sangue através da punção da veia jugular e, posteriormente, elas foram centrifugadas e coletada o soro para realizar as avaliações séricas de colesterol, triglicéride, AST, que é o asparato-aminotransferase, GGT, que é a gama-glutamiltransferase, proteína total e albumina. E essas foram feitas com kits comerciais da marca Gold Analisa. As coletas foram realizadas no D-7, que são 7 dias antes do parto, no D0, que é o dia do parto, 10, 20 e 30 dias após o parto. Também foi realizada a mensuração de beta-hidroxibutirato, que é o BHB, e glicose, mas essas foram feitas através de aparelho portátil com fita reagente, da marca Freestyle. E essas mensurações foram feitas 7 dias antes do parto, no dia do parto, 5, 15 e 30 dias após o parto. Para as análises estatísticas, os dados foram apresentados em média aritmética, com valores mínimo e máximo. As variáveis foram submetidas ao teste de Sapir-Whorf para verificar ou não a distribuição normal. Para comparação entre os dias de cada tratamento, foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis, que é a nova não paramétrica, e o teste de Student-Newman-Caus. Entre os tratamentos dentro de cada dia, foi utilizado o teste de Mann-Whitney, e todos esses testes tinham um nível de significância igual a 5%. Entrando agora nos resultados de discussão, então, no período de transição ocorre o balanço energético negativo, que já foi discutido, que leva à mobilização de gordura e geração de corpos cetônicos. No trabalho, os valores médios de BHB e glicose se encontraram dentro do padrão para o período de transição. O perfil do BHB apresentou menor concentração sanguínea no pré-parto, aumento nos primeiros 15 dias após o parto e redução a partir dos 15 dias após o parto. O valor de referência adotado no trabalho foi um valor maior que 0,6 milimol/litro. A glicose também apresentou menor concentração no pré-parto e o aumento no dia, que é o D0, e após o parto, levando em consideração o valor de referência de 5 a 80 miligramas decilitro. Também foram observados alguns casos de hiperglicemia e hipoglicemia, mas nenhum animal apresentou sintomas, não teve apresentação clínica.
Já na análise de GGT e AST, que são enzimas indicativas do comprometimento hepático, ou seja, através delas é possível analisar se houve dano hepático no período estudado. As duas obtiveram o mesmo comportamento. Elas aumentaram no pós-parto, que foram as coletas realizadas no D10, 10 dias após o parto, e D20, 20 dias após o parto. Porém, não foram observadas diferenças significativas entre o grupo controle e o grupo monenzina. Esse comportamento ocorre devido à mobilização de energia, que é usada para a lactação. Como é necessário um maior aporte energético durante o período de transição, que, como já foi discutido, é o final da gestação e início da lactação, o animal tem uma necessidade maior de proteína, principalmente no pós-parto, para que ela seja usada na lactação. Esse fato foi comprovado, como foi comprovado no trabalho, visto a constante diminuição dos valores de proteína em ambos os grupos após o parto. Aqui eu coloquei os valores do grupo monenzina e no grupo controle nos 7 dias antes do parto, que é o D-7, e 30 dias após o parto. No grupo monenzina, 7 dias antes do parto, os animais apresentaram 6,629 gramas decilitro de proteína. E 30 dias após o parto, 5,712 gramas decilitro de proteína também. Já o grupo controle, que também teve esse mesmo comportamento de ser maior no pré-parto e menor no pós-parto, apresentou o valor de 6,287 gramas decilitro e no D30, 5,329 gramas por decilitro. Ou seja, os dois tiveram esse comportamento maior no pré-parto e menor no pós-parto. Já a albumina, que também é uma proteína metabolizada no fígado, sendo também indicada para avaliação da função hepática, além desta, sofreu uma interferência direta da dieta, por ser um indicador sensível do aporte proteico. No trabalho, ela teve uma diminuição significativa dentro do grupo controle e nas coletas realizadas após o parto, ou seja, D20 e D10, indicando uma menor concentração sérica nesse período, principalmente no grupo controle. Já o colesterol e triglicéridos apresentaram o mesmo comportamento. Tanto no grupo monenzina quanto no grupo controle, eles se encontravam mais elevados no pré-parto e sofreram uma queda gradativa de seus valores no pós-parto. Esse fato também é justificado pela mobilização de gordura que ocorre no pós-parto. O grupo controle e o grupo monenzina apresentaram os mesmos valores médios, de 85,5 miligramas decilitro. Para o colesterol, que são 85,5 miligramas decilitro, para o colesterol, que são consideravelmente acima da referência adotada no trabalho, que é de 9 a 30 miligramas decilitro. Esse fato ocorre frente à mobilização energética do tecido adiposo, que ocorre no período de transição. Então, nesse trabalho, a gente pode concluir que a utilização de ionófilos na dieta não foi capaz de interferir positivamente no metabolismo energético e nas concentrações séricas de proteínas das ovelhas no período de transição. Porém, isso pode ter acontecido devido ao tempo de fornecimento da monenzina, que ocorreu apenas 15 dias antes do parto. Esse tempo de 15 dias pode ter sido insuficiente para provocar resultados satisfatórios no metabolismo dos ruminantes, dos ovinos, no caso. Eu agradeço à Fundação Araucária e ao EMP por fornecer os subsídios necessários para a realização desse trabalho. Essas foram as referências utilizadas. Muito obrigada pela atenção.